Muito bem-vinda e muito bem-vindo à aula de portagem do Circo no Ato, que nada mais é do que acrobacia coletiva em dupla ou em grupo. Eu me chamo Mário Martins Eu sou a Camila. e hoje a gente vai falar sobre uma técnica chamada pé-mão. E antes de a gente começar, valem algumas ressalvas que são: a primeira, tenha sempre a sensibilidade e o cuidado de perceber o outro, o volante, o portor, para ninguém se pôr em risco e ninguém se machucar. E sempre executem tudo que a gente falar aqui no vídeo de uma forma calma, tranquila, para que a gente não pegue vícios nesse meio de caminho e a gente comece a ter uma técnica pouco eficiente e que não é tão saudável. Então vamos lá aprender um pouquinho de pé-mão? E aí, para a gente começar a falar sobre o pé-mão, o portor vai deitar com as costas no chão e, se você está iniciando, é interessante que você apoie as solas do pé no chão, porque isso aqui vai te dar mais estabilidade na hora de receber o peso da volante. Se você já tem um nível um pouco mais avançado e se garante, sim, você pode trabalhar com a perna esticada. Ative o abdômen, não faça o pé-mão ou qualquer outra postura deitado no chão com o abdômen relaxado, que isso vai fazer com que tua lombar saia do chão e te gere instabilidade, pode ser que você sinta um pouco de dor. Eu ativo o abdômen querendo aproximar a lombar do chão. Uma boa postura de braços aqui é pensar que o braço fica a 90 graus, com o cotovelo bem apoiado. Repare que se você levar o braço para trás, naturalmente o teu cotovelo vai começar a se distanciar do solo. E aqui a gente precisa justamente esse apoio do cotovelo com o chão. O mesmo é para frente. Se eu começar a desequilibrar para frente, eu vou começar a sentir mais lá na ponta do cotovelo. Isso também é ruim. E outra coisa que a gente também procura aqui é aproximar o antebraço do tronco. Porque nesse primeiro momento, quando você está treinando o pé-mão, aproximar o braço do tronco vai gerar mais estabilidade para a volante. É claro, depois, pouco a pouco com seus treinos, esse movimento de ficar aqui apertado vai ser mais relaxado. Mas inicialmente, realmente, aproxime o teu braço e o teu antebraço contra o teu tronco. E depois, claro, vai tornando essa força mais controlada. Mas inicialmente, isso aqui ajuda muito. E, para finalizar sobre posturas de braço, a gente tem que pensar sobre o punho, que nem é lá nos 90 graus, deixando cair muito, e nem trazendo o punho reto. Aqui, a gente vai buscar o punho que fique a 45 graus entre aqui, o punho reto, e o punho lá a 90. Então, eu paro o punho aqui a 45 graus e essa é a minha base ideal na técnica que a gente acredita para que o volante possa subir confortavelmente no portor. Quem for subir, chega bem pertinho do portor e a gente vai subir com uma transferência de peso. Então, primeiro, se eu vou subir com a minha perna direita, na mão direita dele, eu vou entregar levemente e vou subir, vou colocar toda a minha intenção nessa perna. Essa perna tá leve e vou entregar. E com transferência de peso, eu vou colocar o peso todo nessa perna, vou descer levemente para o chão. E aqui uma dica muito importante é que a comunicação entre o portor e o volante ela não vai se dar verbalmente, e sim pela estabilidade, o volante mantendo o tornozelo estável e o portor mantendo o punho estável. Essa conexão acontece, porque se a gente está aqui no pé-mão e a gente está toda hora tremendo, variando o punho ou variando o tornozelo, a gente está transmitindo muita informação desnecessária para esse volante. Então aqui a gente tem que procurar manter o punho estável, assim como o tornozelo da volante, e levemente voltado para a borda externa da mão e do pé. E aí sim a gente mantém uma estabilidade para que a comunicação entre o portor e volante aconteça. Um dos primeiros exercícios que a gente indica a fazer para poder sentir a conexão é o desequilíbrio frente e trás, lado e outro. Então você pode... isso é muito importante que seja bem sutil, bem suave. É muito importante também que seja de corpo inteiro. Agora que a gente já treinou o desequilíbrio, a gente vai
fazer um exercício que é erguer. Então, a gente sobe. Se precisar da ajuda, pega nos pés. E aqui é muito importante a gente sentir tanto a conexão volante-portô e portô-volante. Aproveitando esse desequilíbrio que a gente já treinou, a gente vai sentir sutilmente a indicação do portô atrás e acima e a gente vai acompanhar a subida. Nesse momento, é muito importante que a gente, enquanto volante, ajude a fechar a perna para o portô poder também fechar os braços. Aqui, o portô, é muito importante que a gente não passe os punhos dos ombros indo muito para trás, para essa direção, porque isso vai causar que o peso da volante aumente muito. Então, tente manter os braços fechados, os ombros e as escápulas bem apoiadas no chão e o punho bem acima do ombro. E para descer, a minha intenção que foi para trás para subir, eu dou a intenção para frente da volante e venho voltando o braço bem próximo do tronco até apoiar no chão. Abro as mãos e a volante simplesmente desce para o chão. Então, beleza. Se você já passou por uma subida no pé mão tranquila, já está conseguindo transferir o peso frente e trás e começando a desenvolver para o total, a gente vai apresentar para vocês agora a subida em escadinha, que a gente chama, que vai ser esticar um braço e depois esticar o outro para chegar na posição do total. E aí agora a volante vai transferir todo o peso para um pé só, tornando um dos braços leve de movimentar. Repare que eu consigo esticar e dobrar sem peso. E aí sim, eu estico os braços, encaixando numa boa posição e a volante vai transferir para a outra perna, subindo. Ótimo. E aqui, o portô, na hora que estiver fazendo a transferência para subir no braço esticado, o portô ajuda a volante a subir. Para descer, a mesma coisa. A volante transfere o peso para uma perna e a gente vem trazendo o braço para baixo e, em seguida, desço o outro, aproximando os braços bem perto do tronco. Abro as mãos e a volante desce do pé mão, terminando o movimento. Agora a gente vai passar para o exercício de treinar um pé. Então, a volante pode, antes de subir no portô, ela pode sozinha treinar o equilíbrio, que é essa transferência de peso. Primeiro pode só ir para frente, para trás, lembrando sempre de corpo inteiro. Para um lado, para o outro. Reparando os apoios. E agora, treina como se você já fosse subir nas mãos, fazendo uma transferência toda para um lado. Para o outro. Vocês podem reparar que quando for para um lado e para o outro, automaticamente o nosso peso já vai para a borda externa dos pés. Quando a gente estiver nas mãos, o que a gente tem que fazer é subir em cima da perna, transferindo para a borda externa. A gente pode perceber a diferença que é só transferir para um lado e outro, ou transferir subindo em cima da perna. Dá para reparar que o quadril também sobe um pouco. E a gente fica um pouquinho de ladinho mesmo, a gente não fica reta. Quando a gente estiver no pé mão, existem diversas posições que o seu outro pé podem ficar. Como, por exemplo, no flex, na ponta ou aqui. É importante que vocês definam qual vocês vão usar, independente de qual seja, não tem problema. Encontre o que for melhor para vocês, definam, porque na hora do exercício, se a sua outra perna estiver balançando, isso pode atrapalhar o portô.
Óbvio, a não ser que isso seja uma escolha de cena, de truque. Mas enquanto estiverem treinando a base, a técnica, escolham, definam qual posição vai usar. Então agora que a volante já treinou sozinha, a gente pode fazer com o portô. Um pezinho. Lembrando sempre da transferência de peso, o outro. Para transferir para um pé, a volante transfere o peso para a borda externa, deixando cair para o dedinho da mão do portô e a gente fica aqui com a outra mão só dando sustentação e equilíbrio para a volante até o momento que eu me sinto confortável e tiro as mãos. Pego a mão sutilmente e transfiro o peso para o centro de novo. Abro as mãos e a volante desce. Uma coisa muito importante que o portô pode pensar nesse movimento é que quando a volante transfere o peso para um pé só, o portô tem que cuidar muito para não deixar o braço sair, se distanciar do tronco. Porque se isso acontece, o momento em que a volante sobe na perna, que é o momento onde ela vai entregar o peso para essa linha do teu antebraço, se você desloca esse braço para fora, vocês nunca vão achar a posição ideal de transferência de peso. Então aqui é muito importante que o portô, me desculpe, mantenha os braços bem fixos, para que a volante consiga sentir essa plataforma na hora que ela transfere o peso todo para um pé. Beleza? E a volta, o portô abre as mãos indicando a descida e a volante transfere o peso voltando para o chão. Esses são truques bases do treino de pé-mão que vocês podem seguir desenvolvendo. Então, se apropriem da melhor forma para vocês. E a gente espera muito que vocês tenham curtido, tenham aproveitado. E qualquer dúvida é só entrar em contato conosco, que a gente vai ser um prazer ajudar você.